Eu queria meditar com vocês hoje, a ministração da palavra de hoje, vai falar sobre as 9 bem-aventuranças, o Sermão do Monte. Aquela imagem que está ali atrás, aquela imagem na figura, é a imagem atual do Monte das Bem-aventuranças, né? Alguns anos atrás, nós tivemos aí nesse local, e esse local ele tem uma característica muito importante. Porque, está vendo aquele vale ali? Foi naquele vale que Jesus ficou com os discípulos. E esse vale, ele é fundamental ele foi fundamental para que a voz de Jesus pudesse ser ouvida por mais de 5.000 pessoas. Lá no fundo tem o Mar da Galileia. E esse local ele é cercado de montanhas e tem uma depressão assim. Então o vento, ele emboca ali e ele empurra a voz morro acima. Então Jesus estava mais aqui embaixo e o povo sentado, mais ou menos 5.000 pessoas sentadas no morro. Jesus falava e a brisa levava a voz dele. E aquelas pessoas ouviam ele falando naturalmente, elas conseguiam ouvir com clareza o que Jesus falava. Sem precisar de microfone, né? Você vê que Deus preparou tudo, né? Tinha até um lugar certinho que servia de microfone para falar para a multidão de pessoas. A brisa do mar levava aquela voz. Então, aquele ali é o local onde Jesus ele falou com essa multidão e ali ele trouxe o conhecimento das bem-aventuranças. Amém? Bom, eu queria então começar a mensagem de hoje fazendo uma reflexão com você. Queria que você olhasse aqui no telão, olha. Reflexão. Existem 2 motivos pelos quais o homem se volta para Deus. O primeiro motivo é um motivo humano, pessoal, terreno. O segundo motivo é divino. Então, quando uma pessoa se volta para Deus, ela se volta por um desses 2 motivos. Ou por motivos humanos e pessoais, ou motivo divino. Amém? O que exatamente isso significa? Pode passar. Humano. Quando é limitado pela satisfação de interesses pessoais e terrenos. Divino. Quando ultrapassa os interesses pessoais, evidenciando os ideais divinos. Amém? O que isso significa? Que muitas vezes o que leva uma pessoa a se voltar para Deus são motivos humanos. Por exemplo, uma doença, um problema familiar, um problema financeiro, um problema no casamento, um problema sentimental, enfim. Surge uma situação na vida da pessoa e aquela pessoa, ela então se vê quase que obrigada a buscar a ajuda de Deus. Em alguns casos, a pessoa se volta para Deus por causa disso, o problema não é resolvido e ela abandona a fé. Existem casos que a pessoa se volta para Deus, o problema é resolvido e ela também abandona a fé. Por quê? Porque o motivo dela ter se voltado para Deus eram motivos pessoais. Vamos dar um exemplo. Aqueles 10 leprosos na Bíblia. Haviam 10 leprosos, Jesus curou quantos? Quantos? Quantos que se voltaram e se prostraram aos pés de Jesus? Jesus perguntou para ele assim: não eram 10 os leprosos? Onde estão os outros 9? Não houve ninguém para dar glória a Deus a não ser este samaritano? E Jesus então olha para aquele leproso que estava ali ao pé dele, agora curado, e diz para ele: vai em paz, a tua fé te salvou. Então eram 10. Os 10 clamaram por Jesus, mas apenas um se voltou e se prostrou aos pés de Jesus. Amém? Claro, também existe aqueles que se voltam para Deus por motivos divinos. O que acontece? Ela também tem um problema. Ela também tem um problema de saúde. Ela também tem um problema familiar. Ela também tem... Porque quem é que não tem problema? É ou não é verdade? E muitas vezes aquele problema também levou a pessoa a se voltar para Deus. Só que
o que acontece? Ela se voltou para Deus por causa de um problema, não necessariamente tem que ter um problema, que há pessoas que se voltam para Deus sem problema nenhum, mas se voltou para Deus por causa do problema, mas qual não foi a surpresa dela quando ela se volta para Deus por um motivo e ela acaba conhecendo os ideais de Deus. Ela acaba compreendendo os objetivos de Deus. E essa pessoa, se a ela for revelado os objetivos de Deus, que são maiores que os nossos objetivos, ela vai chegar ao ponto de dizer o seguinte: se Deus fizer o milagre que eu preciso, amém. Mas se Deus não fizer o milagre que eu preciso, amém também. Porque agora eu conheci algo que é mais importante para mim do que a minha cura, do que a restauração do meu casamento, que a restauração dos meus filhos, que são importantes, tá? Não estou dizendo que não seja importante, são importantes. Mas agora a pessoa encontrou algo mais precioso do que aquilo que motivou-a a buscar a presença de Deus. Agora ela encontrou o próprio Deus. Amém? Se a pessoa encontrar com Deus, se ela se encontrar com Deus, se for revelada a ela a verdade de Deus, com problema ou sem problema ela vai continuar buscando a Deus. Com luta ou sem luta ela vai continuar buscando a Deus. Mas se a pessoa buscar a Deus apenas pelos motivos pessoais, humanos, então ela busca a Deus. Não resolveu o problema, ela vira as costas para Deus. Resolveu o problema, ela também vira as costas para Deus. Por quê? Porque o motivo dela era humano, era pessoal. Só que a pessoa perde de ter os olhos abertos para aquilo que é mais importante. Amém? Compreende sim ou não? Eu queria ler com você uma passagem agora, que eu considero uma passagem muito esclarecedora, que é essa passagem aqui, ó. O objetivo do Evangelho. João capítulo 20, versículo 30 e 31. Vamos ler junto? Qual que é o título na sua Bíblia? O objetivo? Bom, então a gente entende que o Evangelho tem um objetivo, né? Diz assim, olha: na verdade, fez Jesus, diante dos discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Salvador, é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Vida aqui é a palavra zoe, vida eterna. Então veja, os milagres que você lê em Mateus, Marcos, Lucas e João, esses milagres, eles são muito pequenos, se formos comparar com a quantidade de milagres e sinais que Jesus realizou. Muitos milagres. Mas os milagres que foram registrados, eles foram registrados com um objetivo. Qual é o objetivo? Que nós creiamos que Jesus é o Cristo. O que significa a palavra Cristo no grego? Ou Christos? Salvador. Então, o milagre, ele deve abrir os olhos. O objetivo do milagre é abrir os olhos das pessoas para que as pessoas digam assim, olha, Jesus está vivo. Jesus está vivo. Deus existe. E que uma vez que essa compreensão chegou a ela, ela diga o seguinte, olha, eu quero agora entregar a minha vida ao Senhor. Quero entregar a minha vida agora ao Senhor Jesus. Então o milagre, os sinais que Jesus fez e faz, devem abrir os nossos olhos para a salvação que só há nele. Amém? Mas não é assim normalmente que acontece. O que acontece de fato? Você pega uma pessoa, coloca no altar. E essa pessoa então ela vai testemunhar da ressurreição de Jesus. Ela vai testemunhar de Jesus. Ela vai dizer o seguinte, olha, eu tinha um câncer
Estava desenganado pela medicina, eu confiei em Deus, recebi a oração, Jesus me curou. Jesus curou do câncer. Amém, graças a Deus. Todo mundo bate palma. Sim ou não? O que as pessoas deveriam fazer? Dizer assim: Jesus está vivo. E eu quero entregar minha vida para Jesus que está vivo. Não é isso que acontece. O que as pessoas dizem? Se Jesus curou um câncer, então Ele pode abrir as portas da minha vida financeira. Se Jesus curou aquele câncer, então também Ele pode transformar o meu casamento. Se Jesus curou aquele câncer, você compreende? Então veja, como que há um erro de percurso nesse raciocínio. O milagre, os sinais realizados pelo Senhor Jesus foram registrados para que nós creiamos que Ele é o Filho de Deus e que crendo nós tenhamos vida eterna. Mas normalmente as pessoas pensam o seguinte: se Jesus fez aquele milagre na vida daquela pessoa, Ele também vai fazer na minha vida. E Ele pode fazer, não é que não pode, a gente não é contra o milagre. Mas a verdade é que a visão foi desfocada. Porque a pessoa deveria pensar o seguinte: eu preciso entregar minha vida para Jesus, que agora, através desse testemunho, eu reconheço que Jesus está vivo. Ele está vivo e eu quero que Ele seja o meu Salvador, o Salvador da minha alma. Diga graças a Deus.